Eu gostaria de introduzir um texto para a meditação e para a reflexão das pessoas e dos irmãos, que tem como tema Cristão Forte em Tempos Difíceis. Hoje, com a pandemia, com as pessoas participando de um processo de confinamento, de distanciamento social, muitas condições adversas sobrevêm sobre as pessoas, a convivência se torna mais difícil, as pessoas foram privadas de sua rotina de trabalho, de estudo, de amizade, de encontros, de festas, e hoje passam a conviver dentro de casa, debaixo do mesmo teto, 24 horas por dia. Isso, em alguns casos, tem trazido algumas complicações para as pessoas, principalmente no tocante à convivência. São desafios dessa situação, a pessoa ter que conviver diariamente, sem aquele distanciamento que ocorre durante a rotina de trabalho, de estudos. As pessoas passam a ter um contato mais próximo e muitas vezes até um desgaste começa a ocorrer. Além das enfermidades físicas que na maioria das vezes tomam a atenção das pessoas nos dias de hoje, nós temos que estar atento para condições espirituais e condições mentais adversas, tá? Eu não vejo um melhor texto para meditar, para que nos dê uma instrução acerca do que fazer para resistir a esta situação nova e adversa. Eu não vejo texto melhor que não Efésios no capítulo 6, versículos de 13 a 18. Quando você vai ao médico, normalmente o médico te passa uma receita ou alguns exames, e exatamente isto que o apóstolo Paulo nos ensina e nos traz em Efésios capítulo 6. Aqui ele está dando uma receita para as pessoas, para as famílias, para todos os irmãos resistirem às situações adversas. Vamos meditar no versículo 13 que nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A armadura de Deus, ela nos protege e nos dá resistência contra as adversidades e as circunstâncias negativas que ocorrem, tá? Quando fala em armadura, nós falamos numa espécie de um traje feito de metal que protege o cavaleiro do pescoço até os pés. E essa armadura, ela dá resistência e proteção contra flechas, contra lâminas, contra estilhaços e outros tipos de armas. E na vida espiritual e na vida mental, nós temos que ter essa resistência e essa armadura. Porque imagine só as pessoas hoje, diante de uma crise, de uma situação tão grave, ocasionada pelo coronavírus, as pessoas devem buscar se fortalecer, se proteger. E a palavra de Deus diz ainda que depois de fazer tudo, a gente vai permanecer firme. Ou seja, estaremos fortalecidos, protegidos, e ainda no dia de amanhã nós permaneceremos firmes. No versículo 14 nos diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça. Quando falamos em verdade, cingidos os lombos com a verdade, ou seja, o cinto da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ou seja, o cinto ele está na porção mediana do corpo humano. Nós temos que estar com Jesus Cristo no centro da nossa vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo assim, para estarmos na verdade, temos que estar em Jesus Cristo. E vestindo a couraça da justiça, a nossa justiça é o sacrifício de Jesus na cruz. A nossa justiça, nós fomos justificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Isso nos tornou de pecadores a eleitos do Senhor. Ou seja, para estar com a couraça da justiça, temos que estar justificados debaixo do sangue de Jesus Cristo. No versículo 15, nos fala: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nossos pés estando firmados na palavra de Deus, estar com a palavra de Deus e o Evangelho na ponta de nossa língua, nós estaremos cobertos e calçados por algo que é irrefutável. Aquilo que o Senhor nos ensinou e nos determinou para estar pregando o Evangelho a toda criatura, nos dará pés fortes e resistentes para qualquer adversidade e circunstâncias adversas que venham. Já no versículo 16, nos diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que usar o escudo da fé para alcançarmos a vitória contra a adversidade. Vamos, nesta situação adversa que vivemos hoje, pedir para o Senhor que esteja com escudo. Se nós estamos com a nossa fé abalada, vamos fazer como os apóstolos fizeram, pedir: Senhor, acrescenta-nos a fé. E então nós poderemos sobreviver e passar por esta adversidade. Não foi fácil a situação em que os apóstolos se depararam. E lá em Lucas 17, versículo 5, eles pedem: Senhor, acrescenta-nos a fé. Já no versículo 17 nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é aquilo que protege a nossa mente, que protege o nosso entendimento. E quando nós estamos firmes com a nossa salvação, estamos com a nossa salvação em mente, a justificação, entendemos que somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, então nós temos o capacete da salvação, protegendo a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso entendimento, contra toda forma de adversidade, contra todas as setas, os maus pensamentos, as insinuações do inimigo. E quando fala na espada do Espírito, nós temos que pensar que a palavra de Deus é aquilo que nos dá vitória, é aquilo que nós enfrentamos o inimigo. Quando Jesus esteve no deserto para ser tentado,
Com certeza ele meditou na palavra de Deus e teve sua preparação. Então nós temos que ter a nossa preparação para que no momento certo a gente use da palavra de Deus para vencer o inimigo. Quando vier na sua mente, no seu entendimento, alguma acusação, alguma seta do maligno, que você tenha os versículos da palavra de Deus para fazer assim como Jesus fez, vencer o inimigo pela palavra. E vamos manter a divisão da alma do espírito com a palavra de Deus. Ou seja, quando a palavra de Deus, que é a espada, está na divisão da alma e do espírito, nós temos a proteção na alma e no espírito. Qualquer seta do maligno será despedaçada por essa espada. Então, vamos manter a nossa convicção da nossa salvação e termos a palavra de Deus viva e eficaz em nossa mente. No versículo 18 diz: orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, a palavra de Deus nos diz orando em todo o tempo e não orando o tempo todo. Quando fala orando em todo o tempo, é em todas as circunstâncias, boas ou más. Temos que estar orando. Se a situação é difícil, vamos orar com súplicas, com petições diante do Senhor. Se as circunstâncias são boas, devemos orar agradecendo e louvando ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, que o Senhor esteja nos protegendo nessa situação contra esta doença, Covid-19, mas também nos protegendo contra os ataques à nossa saúde mental e espiritual. Vamos meditar no texto sagrado, vamos usar as armas que o Senhor tem colocado diante de nós, para que nós possamos vencer a adversidade e continuarmos firmes na promessa de sua volta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.